Entramos, começamos. Bom dia, manas. Bom dia, mulheres. Bom dia, Selva. Bom dia, rede. Você que já está aqui acompanhando a gente está aqui num papo muito importante sobre a mulher, sobre a endometriose e a quantidade de informações e questões e aspectos que nós podemos e devemos abordar. Para você que está chegando agora, se você tem dores incapacitantes durante o seu ciclo menstrual, se você tem vergonha de falar sobre isso, se você tem dores estranhas durante o seu ciclo menstrual, dores nas costas, tem gente que tem até dor no diafragma, se você tem dor durante a sua relação sexual, talvez esse seja o seu cantinho. O assunto é endometriose. Eu quero começar esse papo pedindo já para dar uma relaxada, né? Porque a gente está na live, a gente vai ficando nervoso, eu mesma estou aqui suando, eles estão muito mais calmos do que eu. Já pedindo para cada um dos meus convidados se apresentar dizendo a sua especialização e o seu nome. Pode ser? Então vamos lá. Bom dia a todos, eu sou Marco Antônio Bassi, sou cirurgião coloretal e há mais de 20 anos militando no tratamento da endometriose com comprometimento intestinal. Então a gente já está há bastante tempo nessa área. E como pega, né? Bastante. Nossa, como eu sofri, meu Deus do céu. Eu sou portadora de endometriose, para quem ainda não sabe, eu não fazia ideia, para mim foi um pesadelo, a parte intestinal. Ela é muito subjugada. Né? Às vezes os sintomas são delegados e dificulta muito para o paciente chegar até o profissional que entenda isso, interprete como uma doença e possa efetivamente tratá-la. Porque a tua primeira impressão, pelo menos isso aconteceu comigo, é que seria alguma doença do intestino. Né? Então, por exemplo, eu fui erroneamente diagnosticada com colite 2 vezes, eu tive internação, até eu chegar ao diagnóstico da endometriose. É uma loucura, né? Essa é uma parte bastante importante, já avançando um pouquinho. Mas a gente vai voltar. Eu estou aqui para fazer bagunça, gente. O assunto é muito sério, então eu estou aqui para dar aquela relaxada no meio do negócio. Não, mas essa é uma área muito importante, porque a gente tem que entender que ela não é uma doença primária do intestino. Né? O intestino é secundário a isso. Pode, às vezes, ser acometido e trazer sintomas que realmente se confundem com outros. O colo irritável é a mais frequente de ser diagnosticada, a própria colite, né, as diversas colites. Em graus mais avançados, a paciente pode ter sangramento intestinal e aí confundir com doenças malignas. Então, é uma gama de sintomas e de formas de apresentação que muitas vezes confundem o paciente, principalmente o médico que faz o diagnóstico. Se ele não pensar em endometriose, muitas vezes ele vai se perder um pouco na isso forma é uma loucura, de tratar. Né? Mas isso já é uma... Por favor. Eu sou Manuel Orlando Gonçalves, sou radiologista, especializado em abdômen e pelve, e nos últimos 20 anos, né, como quase todos nós, foi quando a endometriose começou a crescer em termos na área médica, as pesquisas, há 20 anos fazendo basicamente estudos para desenvolver o know-how de como diagnosticar a endometriose nos seus diversos locais, né, que é uma característica da doença. Você e o Maurício têm essa importância, né, esse desmatamento praticamente que vocês fizeram para abrir esse caminho e a gente vai voltar também para esse assunto, é só para ir, né, deixando vocês todos com um pouquinho mais de intimidade da importância do diagnóstico e do avanço que isso... Você é o cara, né? Bom, é aquela história... A gente começou isso junto com o Maurício, né? E eu acho que isso teve realmente no final, felizmente, é uma coisa que deixa a gente muito feliz, que acabamos avançando muito e trazendo bastante maior facilidade para que a paciente faça o diagnóstico, para que ela possa ser tratada adequadamente. Porque o problema da endometriose é que, além de ter várias clínicas possíveis, vários sintomas possíveis, ela pode se localizar em dezenas de lugares, né, na pelve e fora da pelve, e ela é muito difícil de ser vista. Eu sempre conto com as pessoas, às vezes, ensinar alguém a ver um cálculo de vesícula, provavelmente eu vou levar 1 mês, um radiologista. Para ensinar a ver endometriose bem, eu vou levar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então, esse é o grande problema.
Então, é uma doença difícil no aspecto clínico, difícil sobre o aspecto de diagnóstico, e o tratamento também vai variar muito. Então, acho que a imagem veio trazer um grande apoio ao médico que trata o paciente e, no final, um resultado melhor para o paciente. Então, foi realmente um trabalho que nos trouxe bastante satisfação. Por favor. Olá, eu sou Fabiola Peixoto Minson, sou médica de dor, especialista então em tratamento de todas as dores, mais especializada então em dores pélvicas, porque trabalho com o Maurício então há 18 anos, na busca da qualidade de vida das mulheres com endometriose. E como é importante, né? Sim, porque a dor crônica, ela prejudica os vários aspectos da vida das pacientes. Aspectos físicos, aspectos emocionais, aspectos sociais. Às vezes a pessoa deixa de sair, deixa de se divertir, porque está com dor, né? Então, o meu objetivo é melhorar a dor para que as pacientes possam voltar a ter qualidade. Como é difícil, às vezes, para a mulher dizer, eu acho que a minha dor não é normal. Sim, porque a mulher tem várias jornadas, né? Tem a jornada... A gente é culturalmente ensinada a não falar, a ter que engolir, a ter que... Porque ela tem que cuidar da casa, dos filhos, do marido, do mercado de trabalho, né? Enfim, né? Às vezes ela nem fala da dor e ela, muitas vezes, se sente desacreditada. Porque ela mesma não se valida, né? Isso. Ela mesma. É preciso que a gente aprenda a dizer, não, dá licença, isso aqui que eu estou sentindo não pode ser normal. Eu tem tratamento. Né? Muito. Peraí que eu já me perdi aqui, gente. Titia, obviamente, se perdeu. Saiu do script, começou a bater papo, se divertiu. Deixa eu me achar aqui, um segundo. O que eu queria? É isso que eu queria. Eu queria chamar os depoimentos. Vamos lá. Eu queria chamar os depoimentos de mulheres que sofrem com dor incapacitante ou com a dificuldade para engravidar, como é o caso da Cândida Semensato, da Evelyn Alecrim. Gente, eu amo uma mulher que chama Evelyn Alecrim. Não é muito bom? Dá um bom astral, assim, de cara já dá um axé. Bota os depoimentos aí pra gente, por favor. Faz 10 anos que eu descobri que eu tenho endometriose. No início eu sentia muita cólica e a médica me diagnosticou com líquido no útero. Tomei antibióticos, não adiantou nada, não resolveu. E aí me bateu um desespero para saber o que era. Quando eu procurei a clínica, que eu já tinha e já passava, o doutor, né, o médico que passava antes, ele pediu vários exames, inclusive o mapeamento da endometriose que eu fiz, e foi ali que descobriu que estava bastante sério, estava bem crítico. Tinha endometriose em várias partes. Muitas das vezes, para passar pano em casa, ficar em pé, tipo, 2 horas na cozinha, eu não aguentava, eu tinha que sentar. E para fazer as coisas, eu tinha que tomar medicamento. No trabalho mesmo, na época que eu trabalhava, eu sentia muita cólica, da vontade de sentar e chorar. Mas aí eu tinha que cumprir com o meu dever. E muita gente falava, lá vem a Maria das Dores, não é? Nossa, eu já escutei muito isso. Eu acabei sendo encaminhada para uma hospital dia. Chegando lá, a médica falou que a minha cirurgia era de grande porte e falou que eu tinha que tirar o útero. E nisso eu já saí preocupada. Perguntei aí, a recepcionista ainda falou, não, às vezes é só... ela falou, mas não vai tirar o útero, não vai precisar tirar o útero. E saí preocupada. E depois disso eu já coloquei na minha cabeça, para que depois eu não ficasse sentida, assim, eu já coloquei que eu não ia poder ter filhos e já comecei a trabalhar minha mente para, se precisasse, retirar mesmo o útero. Isso me deixou triste, né? E pensei muito, fiquei triste mesmo, mas infelizmente foi uma coisa que ela falou e graças a Deus hoje não vou precisar tirar o meu útero. A minha história, eu tenho 45 anos hoje, mas a minha história com a endometriose deve ter começado lá na minha primeira menstruação, mas eu nunca soube disso, eu só vim saber, acho que há 10 anos, né, quando eu fui fazer as minhas tentativas para engravidar e via que eu não engravidava. Eu tinha todos os indícios que eu era de endometriose, era uma
pessoa super esclarecida, trabalhava numa agência de propaganda, tinha vários contatos e tudo mais, mas ninguém falava desse assunto de endometriose. Eu tô falando isso de 10 anos atrás, né? Então, aí eu fiz os meus exames e tudo mais, e aí ele descobriu que, né, viu que eu tinha endometriose, já era uma endometriose profunda, tinha no intestino, eu tava toda tomada por esse bicho, né? E aí que a gente começou, ele falou, então, o correto é fazer o tratamento de primeiro opera endometriose. Na verdade, assim, eu tirei os óvulos antes, né, a gente fez os embriões antes, aí eu fiz a cirurgia da endometriose e depois a gente colocou. A gente fez algumas tentativas, e aí, finalmente, veio o meu filho, o que eu tanto sonhava, o que eu tanto esperava, e tudo que isso envolve, né? Essas várias tentativas, né? Me lembro de chorando no banheiro, não deu certo. Eu lembro que minhas amigas já estavam na segunda rodada de filhos, eu não tinha entrado na primeira ainda, então era uma super cobrança pela idade, né? Eu estava já com 35, 2, 3 anos nessas tentativas, aquela quantidade enorme de hormônios, né? Tem uma sobrinha hoje que está com 15 anos, encontrei com ela, ela estava caída assim na cama, se contorcendo, eu falei assim, gente, já vamos olhar isso agora, já vamos ver com 15, tipo, não precisa esperar 35, não precisa a mulher sofrer tudo isso, né? Eu lembro de trabalhar com dor, de ter desmaiado no trabalho, sabe assim, passar mal, então assim, não é normal isso. Eu somente aos 37 anos tive o meu diagnóstico de endometriose, que já era bem disseminada, eu tinha já em vários órgãos, e meu caso realmente era cirúrgico, então foram muitos anos, né, passando por alguns profissionais, e eu tive a minha queixa subestimada. Eu acho que esse é o principal problema que a gente vive com a endometriose. Eu acho que não deve ser só no Rio de Janeiro, porque eu sou do Rio, mas eu imagino que isso deva ser no país inteiro. Vou falar agora não só como a paciente Evelyn, vou falar também como a enfermeira Evelyn. Eu acho que a melhor coisa que nós, profissionais de saúde, podemos fazer é nunca subestimar a queixa do paciente. E a queixa é soberana. Se tem dor, sentir dor não é normal. A gente não pode normalizar a dor. O melhor mecanismo do inconsciente é o esquecimento, né? Então, quando a gente revive isso, eu tô toda arrepiada, eu tô aqui no meu horário de almoço, eu tô no trabalho, eu não costumo falar sobre isso com pessoas que não são muito íntimas. Isso traz à tona tudo isso que eu vivi. A primeira vez que eu menstruei depois da cirurgia, aí eu menstruei e gente, não tô sentindo nada. É o normal isso? O meu marido começou a chorar, porque isso, você fala, tá doendo e tal, mas a pessoa acha que é alguma coisa, não é uma coisinha, sabe? Não é uma coisona de dor. É muita dor, é muito sofrimento. Agora eu sou tentante. É outro processo, mas se Deus quiser, vai tudo dar certo. Eu quero, primeiramente, agradecer muito as mulheres que estão participando e compartilhando corajosamente as suas histórias e as suas dores. Eu, como portadora da doença, sei que não é fácil. Quando eu recebi o meu diagnóstico, foi muito impactante. E uma coisa que me deu muito carinho foi compartilhar. Faz muito bem. Colocar para fora, conversar, entender o que ela disse no depoimento dela. É muito verdadeiro. Ninguém merece ter a sua dor diminuída. Ninguém. A gente vai falar sobre isso já, com bastante foco nisso, né, que é o gaslighting médico. Mas chegaremos lá. Antes, eu gostaria, vocês viram que uma das pacientes passou por uma cirurgia através do SUS, que também é um assunto que a gente vai aprofundar mais, né? Aliás, com uma convidada chiquérrima, que eu sou muito fã, que daqui a pouco vai estar chegando e vai estar falando oi, gente, e vai terminar dizendo beijo para vocês, que é a doutora Luana Araújo, ela vem aqui discutir com a gente saúde pública, e a gente também vai dar uma aprofundada nisso, e vamos falar sobre o PROAD, né, que é importantíssimo, que é um programa que viabiliza o tratamento para as pessoas de forma gratuita, para vocês entenderem o quanto a gente está avançando
nesse país em várias questões, em atendimento, em diagnóstico, o quanto a gente está melhor do que a gente pensa, porque tem muita desinformação, somos mais de 8 milhões de mulheres, mas estamos aqui, estamos se mexendo, tem uma galera incrível se mexendo. Eu queria tirar algumas dúvidas com vocês agora. Posso? Vamos lá. Doutora Fabíola, quais são as principais causas da dor para quem tem endometriose? Como é que essa dor acontece? Tem a dor relacionada à doença, relacionada ao crescimento dos focos de endometriose, e a mulher com endometriose sofre de outras dores. Então, também não é comum, né, não é incomum, quando a paciente vai para a cirurgia, nós vimos casos de pessoas que fizeram cirurgia e ficaram completamente sem dor. Mas tem outras que vão para a cirurgia e persistem com dor. E aí, a causa é outra. É a dor miofacial, é a disfunção do assoalho pélvico. A mulher... Gente, o que é assoalho pélvico? É e o que é dor miofacial? Porque aqui só tem médico, entendeu? É tudo bam. E eles acham que a gente nasceu sabendo que esse linguajar deles de gueto, entendeu? Vamos trazer aqui para a rede social. Eu vou explicar. O que é um assoalho pélvico? Todo nosso corpo ele tem muitos músculos. Nós temos mais de 600 músculos no corpo. E a pelve não é diferente. A gente tem vários músculos que sustentam todos esses órgãos que foram falados. O que é a pelve? Vamos lá, estamos falando aqui. A região compreendida, né, aqui do abdômen, do umbigo para baixo, onde tem o útero, onde tem o ovário, né? E nós temos, além dos órgãos, os músculos. E, às vezes, a mulher que sente cólicas, como foi falado lá, cólica, ela falou, desde a minha primeira menstruação, imagina, todos os meses sentindo cólica, chega uma hora que a cólica leva à contratura dos músculos. E o músculo fica como se fosse um nó. Então, num linguajar mais fácil, é um nó muscular. E aí ela entra nesse ciclo, a dor leva à contratura, a contratura piora a dor. E, de repente, esse músculo não relaxa mais. Por isso, ela fez a cirurgia e continuou com dor. E o tratamento é diferente, já não é mais da endometriose. A gente tem que tratar o músculo que está lá em espasmo. Traumatizado há anos, por anos e anos e anos, por causa daquelas cólicas. Isso. E além dessa dor muscular, que é muito associada nas mulheres com endometriose, existe o que a gente chama de memória de dor. A medula, né, o sistema nervoso, né, recebe tanta informação de dor na mulher com endometriose, é dor na relação sexual, é dor na menstruação, é dor para urinar, dor para evacuar, e de repente, independente da doença, o nervo, medula, cérebro, entram em curto-circuito. Gente. Agora, como é que a gente vai explicar isso num português bem fácil? Uma memória de dor, que a gente fala, que independente da doença, a pessoa vive uma dor crônica. Então, ela às vezes... Nós temos pacientes que foram para mais de uma laparoscopia, 2, 3, até 10, e falam, eu continuo com dor. E isso é memória de dor. E aí a gente tem que tratar, eu te falei do músculo, e a gente tem que tratar o nervo. Então, trata-se a doença endometriose, trata-se músculo e trata-se o nervo. Você faz uma nevralgia, é isso? Tem muitos tipos de tratamento. E aí envolve desde atividade física, acupuntura, remédios e até as infiltrações. São muitas opções que a medicina da dor dispõe, né, em parceria com o ginecologista, para as mulheres com endometriose. Que bom, né? Tá vendo, gente? Tem tanta coisa que a gente pode recorrer, tanta coisa, e a gente está aqui sofrendo há anos e anos e anos, e não precisa. A gente não precisa ter esse tipo de vida. Ser mulher não é sinônimo de sofrimento. Quem inventou essa frase era um homem e ele não sabia o que ele dizia. A gente pode ter uma vida leve, a gente pode ter uma vida melhor, a gente tem que correr atrás de informação. Sentir dor não é normal. Foi o que ela falou no vídeo e eu reforço aqui. Obrigada pelo seu apoio. Imagina, obrigada a você. Doutor Manuel, vamos lá. Agora eu vou te pedir um... É injusto, mas eu vou pedir mesmo assim. Você pode. Eu posso? Você pode. Estou com essa moral. Eu queria que você tentasse me dar um pequeno resumo sobre essa coisa linda que você e Maurício passaram. Maurício está aí? Ou ele fugiu?
Alguém, vem para cá, Maurício, vem para cá ficar em pé do meu ladinho, vem. Não tem cadeira para você, mas o azar é seu, porque o evento é todo voltado em você, então você vai ficar em pé agora. Eu queria que você me desse um melhor resumo possível desse trabalho incrível que vocês, esse caminho incrível que vocês trilharam juntos. Queria que você falasse da importância do diagnóstico por imagem, que antigamente era muito comum, as mulheres precisavam ser abertas primeiro, né? Ainda hoje, se bobear, acontece um pouco, né? Às vezes por falta de treinamento de pessoal, não com vocês, porque vocês estão fazendo uma coisa revolucionária, maravilhosa, mas as mulheres precisavam ser abertas antes para conseguir ter um diagnóstico. É aí que você vai entendendo a importância e o avanço do trabalho que vocês desenvolveram. Então, eu vou ficar em pé um pouquinho e você senta. Você senta aqui e vocês dois contam um pouquinho para a gente isso. Bom, então temos uma doença complexa que pode afetar muitos lugares, dar muitas queixas. E o que acontecia no nosso meio até uns 20 anos atrás, desculpe. Não, desculpa. E no mundo, como talvez as pessoas não saibam, nós vivemos numa ilha, né? Os grandes centros, os mais avançados, são ilhas em termos de tecnologia. Então, na maior parte dos lugares do mundo, ainda é isso. A mulher tem uma suspeita de endometriose e aí ela vai para uma cirurgia. Hoje em dia, normalmente, videolaparoscopia, para o médico olhar e ver, tem um pouco, não tem. Aí ele pode tentar tirar um pouco da endometriose, ou então ele não consegue ver ou não consegue tirar. E aí depois a paciente pode ser submetida a novas cirurgias para tentar retirar o que ele viu numa primeira. Então, isso ainda é o que mais comumente acontece no mundo inteiro. Quando nós desenvolvemos de forma mais apurada o diagnóstico por ultrassom e por ressonância também, mas principalmente ultrassom, o que aconteceu? A gente começou com a ajuda do Maurício, com a ajuda dos cirurgiões, que nos contavam depois qual era o resultado. Nós começamos a procurar em todos os lugares possíveis, primeiro descobrir como é que era a endometriose no ultrassom e na ressonância, e segundo, aí estadiar, detectaram então esses pontos de endometriose, dizer quanto é que eles medem, se eles estão aderidos, não estão aderidos, e aí oferecer ao cirurgião a oportunidade de decidir se vai ser um tratamento clínico, se vai ser cirúrgico e tal. E o que mudou? O que a gente faz de diferente nisso? Primeiro, a gente aprendeu como é a endometriose. Ninguém sabia como é que era no ultrassom. No diafragma ou no ovário era mais comum, se sabia melhor. Agora, como é que era no intestino, como é que era no ligamento uterosacro, que foi citado aqui atrás do útero, que é um lugar que dá muita dor, ninguém sabia isso. Então, nós tivemos que aprender primeiro como é que eram as lesões, tendo o retorno das cirurgias, e a partir disso, a gente acabou vendo que, bom, é uma doença que pode afetar muitos lugares, nem sempre a clínica é óbvia, então a paciente pode ter uma queixa intestinal e não ter doença intestinal. E pode acontecer o contrário, nem ter queixa intestinal e ter uma lesão. Então, o que nós temos que fazer? Em todas as mulheres, nós temos que fazer um exame especializado, fazemos preparo intestinal para que o ar do intestino não atrapalhe a nossa visualização, tanto no ultrassom quanto na ressonância. Para isso, gel que a gente leva. Porque, olha, gente, eu vou falar para vocês com todo carinho, não é fácil ser mulher, não. Não, não é, gente. É porque, olha, não basta ter a doença. Você senta lá para fazer o exame, é gel entrando para tudo quanto é lado, é contraste entrando para tudo quanto é lado, é você 1h30 pensando, isso que eu tenho, será que é câncer? Eu já sei que não é, mas a gente vai falar sobre isso. Não, é que depende um pouco do método que você está usando e depende do lugar que você vai também fazer o exame. Os protocolos não são iguais em todos os lugares. Então, vamos separar. Ultrassonografia. Então, o que se faz no Brasil, vamos para os lugares avançados do mundo. Você faz um preparo intestinal leve, nada muito agressivo, e depois faz o exame com equipamento adequado e tal, com técnica adequada para estadiar todos os lugares. Só isso. Às vezes a gente coloca gel vaginal, mas é muito raro de usar. Ressonância é que muda muito a forma de fazer. Então, alguns lugares, por exemplo, colocam gel retal para fazer a ressonância. Muito obrigada, doutora Alice. Então, nós não usamos mais isso já há algum tempo. Por quê? Hoje em dia a gente faz um exame extremamente mais simples, muito mais sofisticado e mais simples.
não injetamos contraste na veia, não colocamos nenhum conteúdo no reto da paciente na ressonância. Colocamos só um pouco de gel vaginal. E fazemos um exame sem contraste. É isso. Tem vários lugares que fazem completamente diferente. Gel retal, não sei o que. Mas o gel vaginal também não é maneiro. Não, mas a gente usa pouco. Sei lá. Usa pouco é ótimo. Eu não sei, né? Não vou saber como é, mas não, né? Eu só uso só vejo pelas pacientes. Não é uma coisa que traga uma queixa tão importante. Acho que eles queixam mais do preparo do que do gel vaginal em si. Gel retal, todo mundo reclama. Então, assim, nós não usamos, acho que todos os bons serviços não deveriam usar. Tem que simplificar o exame com melhor qualidade. E o ultrassom também, a gente tenta usar o preparo mais leve que a gente pode, mas para conseguir uma imagem adequada. Também não adianta eu fazer um exame que a paciente saiu super feliz, alegre, e eu não consegui fazer o diagnóstico, eu deixei de ver uma lesão. Então a gente vai ter que sempre pesar o custo-benefício. Às vezes eu falo para os médicos, para os pacientes que falam do preparo, eu falo, até o leigo sabe, acho que hoje em dia, você vai fazer uma colonoscopia sem preparo? Vai correr o risco de não ver uma lesão pequena no intestino? Você não vai. Então nós estamos tentando achar lesões que às vezes são muito difíceis de encontrar. É muito importante saber a localização e o tamanho. Então vamos fazer um mínimo de sacrifício. A gente está tentando cada vez mais diminuir o sacrifício das nossas pacientes, mas sempre com o objetivo de cada vez ter um resultado superior. Né? Sim, estamos avançando e continuaremos avançando para que a gente um dia não precise fazer sacrifício nenhum, né? Para ser uma coisa simples, mas caminhamos muito. Maurício, deixa eu te perguntar, quais são os tipos de tratamento hoje disponíveis para endometriose? Tudo tem que ser cirúrgico? Posso dar Voltar ali, por Voltar favor. ali. Por Você favor. tinha me falado Desculpa. como a gente construiu juntos boa parte disso. Eu só queria chamar a atenção para o fato de que todo esse trabalho, né, que acabou ocorrendo nessas últimas décadas aí, ele foi estimulado por uma grande dificuldade no serviço público, no Hospital das Clínicas, onde a gente coordenava o setor de endometriose, até agora a gente tem essa função, e tinha filas de mulheres precisando de uma laparoscopia para fazer diagnóstico, e eu sempre conto essa história do meu pai. Meu pai era um grande oncologista, e ele falava, o abdômen é uma caixa de surpresas. E eu falava para ele, não pode ser, pai. Eu vou provar que não é. E aí foi quando a gente começou a avançar nisso, bater bola com profissionais como o Manuel, ir para a sala de ultrassom, recebê-los no centro cirúrgico, desenvolver isso, inclusive esse protocolo, né, que tem gel para cá, gel para lá, preparo intestinal, ele tende a simplificar com o decorrer dos anos. Né? Isso é inevitável, já simplificou, né? E é óbvio que com o tempo, daqui a 10 anos, vai ser diferente. Mas tudo isso é parte de uma evolução. E essa evolução também se transpõe para o tratamento. Né? Porque quando a gente fala em tratar, a gente fala em duas formas de tratar. Tratar clinicamente e tratar cirurgicamente. Infelizmente, não existe uma droga ainda, e eu também acho que a gente não está longe de conseguir. Meu sonho é que daqui a 10 anos, o sonho seria que se fosse ontem, mas daqui a 10 anos tem alguma coisa já no mercado comercial, e mais do que ter. Não adianta ter alguma coisa que custa uma fortuna, uma fortuna, mas tem que ter acesso para essas mais de 8 milhões de mulheres brasileiras que têm a doença. Então, o tratamento cirúrgico hoje é a melhor forma de diminuir a doença, de tratar a doença efetivamente, porque a gente tira os focos. Aí as mulheres perguntam, as pessoas perguntam, mas você vai diminuir o foco, você vai tirar o foco, você vai tratar a doença, isso vai voltar, qual a porcentagem de recidiva? Eu falo muito isso. Se o tratamento for muito bem feito, guiado por um exame de imagem muito bom, a chance de recidiva é de menos de 10%. Agora, quando se fala em 40% a 50%, muitas vezes a gente está falando em persistência da doença. É aquela doença que foi mal diagnosticada,
que foi maltratada e ficou lá, e tratou-se a ponta do iceberg. Aquilo que a Célia estava comentando muito bem, da diferença de excisão para ablação. Isso, muitas pessoas que estão olhando para isso vão ouvir falar muito disso. O que é excisão? Excisão é tirar o foco. A ablação é tratar a ponta do iceberg, é cauterizar a doença, que hoje é um conceito, proscrito. Agora, não, desculpa você. Vou te fazer um parênteses rapidinho, só para alertar aqui quem está assistindo a gente. A importância de você procurar um especialista. Endometriose não pode ser tratada por qualquer ginecologista, sem diminuir ninguém. É uma doença que precisa ser tratada por um especialista. Mulher, atenção. Agora, isso não significa que todo mundo precisa de cirurgia. De jeito nenhum. Porque se eu tenho o método de imagem que me dá um diagnóstico, se eu posso acompanhar a paciente e ela pode estar próxima no segmento, né, dá para tratar clinicamente, desde que ela não tenha dores incapacitantes, que aí às vezes não dá mais, ou que não tenha obstruções de órgãos, ureter, intestino, coisa e tal, né? E que possa fazer, né, o controle. E quando se fala da mulher infértil, né, nem sempre a gente indica a cirurgia de cara. Muitas vezes ela não tem dor importante, não tem fenômenos obstrutivos, a gente permite com que ela trate a sua infertilidade e a gente olhando a endometriose junto. Mas, muitas vezes, a cirurgia é necessária. Agora, o que é o tratamento clínico hoje? É hormônio e tratamento de dor. Hormônio como? Dos mais variados tipos. Qual que é melhor? Nenhum é melhor que o outro. Nenhum. E hormônio é para dor, não é para... vai diminuir a doença. Mentira. Não diminui, não tem um estudo concreto que fale que hormônio diminui a doença. Diminuiu o cisto de endometriose. Não é que diminuiu o cisto, não é que diminuiu a doença. É que parou de sangrar durante o uso do hormônio e para aquele cisto de endometriose ele murchou, mas a doença está lá. Ou seja, o que o hormônio vai fazer por você é interromper o seu ciclo, para que você não sangre e não continue inflamando ali todos aqueles pontinhos. E que não sinta a dor da menstruação durante a menstruação. Mas ela pode ter dor na relação sexual, que o hormônio muitas vezes não trata. Ela pode ter dor entre as menstruações, que muitas vezes o hormônio não trata. Então, de novo, a gente tem que ter bom senso. Escolher o hormônio que tem um custo-benefício bom, e às vezes não precisa ser o mais caro. Às vezes até o hormônio de R$10 por mês resolve o problema. Né? Que bom. É verdade, é verdade. Então, mas o mais importante é diagnosticar. Né? Acho que isso é fundamental. Doutor Marco, por que é tão comum a reclamação com relação aos problemas intestinais para a mulher que tem endometriose? Mas assim, vamos num beabá bem claro. Como eu falei anteriormente, a doença não é primária do intestino. Porém, a gente tem que entender que os locais onde ela mais comumente acomete é o fundo do abdômen, a parte mais baixa do abdômen, que é a pelve profunda. E o órgão que está ali junto com a vagina, com o útero, dos ovários, é o intestino, a parte do reto, né? Intestino grosso que vai chegando ali ao final. Então, é muito frequente por causa do processo inflamatório que a doença faz na parede do intestino, trazer as manifestações que as pacientes frequentemente apresentam. Então, alterações intestinais durante o ciclo menstrual, variando para constipação ou, muito frequentemente, mais para diarreia. Os dois, constipação e diarreia durante o ciclo. Alternando de um para o outro, eventualmente. Depende muito do quanto tem de processo inflamatório em cima desse intestino. Não é infrequente as mulheres terem uma doença inflamatória do próprio intestino, um quadro de uma colite, de uma doença inflamatória intestinal associada proveniente a isso. Associado. Então, também é muito importante que o médico saiba diferir os diagnósticos, porque às vezes você trata uma coisa e a outra permanece e continua dando sintomas. Mas a resposta do que você me pergunta é justamente pela localização anatômica, é o que é mais frequente. Então, aquele líquido acumula mais na parte baixa do abdômen, no fundo da pelve, em cima da parede do intestino,
e é porque pode se formar os focos. Mas ele vai o quê? Atravessando Não, ele fica em cima da parede. Fazendo um peso? O que é que... Ele forma uma camada em cima da parede do intestino, que primeiro é uma camada inflamatória, e com o avançar da doença, ele pode ir formando nódulos no intestino também. No intestino, que vão penetrando a parede desse intestino de fora para dentro. Uma coisa muito importante do exame que o Manuel nos dá é justamente dizer se existe esse nódulo no intestino e o quanto ele o compromete, que é uma das formas da gente poder, na hora da cirurgia, saber o que tipo de procedimento que vai se fazer. Então, o mais comum são as lesões mais superficiais, mas ao longo do tempo, principalmente quando a doente tem muita demora no seu diagnóstico, esses nódulos podem ir crescendo e de fora para dentro eles começam a comprimir ou a obstruir a passagem das fezes, e isso começa a trazer sintomas para a paciente, inclusive fora do ciclo menstrual, porque ela passa a ter uma coisa obstrutiva. A gente tem que lembrar que as fezes no final do intestino, elas têm a característica de ser mais sólidas. Então, se você tem um tubo em que ele vai obstruindo parte desse tubo, você vai tendo cada vez mais dificuldade da passagem dessas fezes. Então, a paciente às vezes vem com queixa de afilamento das fezes, ou ela tinha um ritmo intestinal que era para ela o normal, um ciclo uma vez por dia, enfim, variando, porém depois ela muda essa forma de apresentação, ela passa a ter uma constipação, dor, distensão abdominal, cólicas, mesmo fora do ciclo menstrual. E eu tenho uma pergunta que nunca foi saciada dentro de mim, que eu quero muito te fazer, Maurício, que é a seguinte: por que ainda não faz parte de uma rotina de preventivo na vida da mulher, pelo menos uma vez por ano, o exame de procura por endometriose? Essa pergunta é muito importante, mas eu não acho que o ultrassom para procurar endometriose tem que fazer parte da rotina. Por quê? Eu acho que o médico tem que ouvir e examinar. E aí sim indicar ultrassom. Eu vou te falar por quê, Paloma. Um bom exame clínico, é por isso que eu tenho um enorme prazer em examinar com o residente, em examinar com o aluno, porque o exame ele pode não dar detalhe da doença. Ele pode não me falar, olha, tem um nódulo de 3 centímetros comprometendo o intestino com profundidade X. Não dá, o exame clínico. Mas ele fala para mim, a dor está aqui atrás. Esta mulher tem grande chance de ter endometriose. É suficiente. E isso é obrigação de que todos os médicos façam isso e procurem isso. Assim como a paciente tem que entender que tem que trabalhar o conceito de que dor não é normal, né, e procurar assistência médica, o médico também que tem que fazer o exame. E acredite em você, Paloma, aqui, hoje em dia é cada vez mais frequente a paciente chegar para o médico, muitas vezes esclarecida, porque ouve tudo isso que a mídia social proporciona, e falar, eu tenho sintoma, eu acho que eu tenho endometriose. A própria paciente, né? Quando o médico deveria pensar. Mas eu quero largar esse raciocínio aqui, porque eu entendo tudo que vocês estão falando. É claro que a responsabilidade do médico é gigante, assim como a da própria paciente. Mas eu fico pensando, nós ainda dependemos de uma condição ética nesse ser humano que vai diagnosticar a mulher ou que vai pedir o exame, ou de uma questão emocional difícil para a mulher, às vezes, trazer. E se esse exame, se esse ultrassom fizesse parte de um preventivo anual, como é para a gente, o Papa Nicolau, assim, ok, o seu médico é uma anta, mas você está aqui com o exame, então se você tem o seu exame e ele deu, e ele mostrou uma endometriose, você já sabe que o seu médico é um imbecil, troca de médico. Mas só queria fazer uma adenda em relação a isso, porque a questão é, como eu falei inicialmente, nós estamos falando de um exame que realmente para diagnosticar a endometriose de forma adequada é extremamente sofisticado, tanto em termos de equipamento, é caro. Ah, então vamos começar a entender. Aí então, mas por vários motivos. Porque tem equipamento, porque você tem que ter um profissional treinado há muitos anos. Então... Alô, governo, se liga!
E nós treinamos pessoas do serviço público também, várias pessoas nós treinamos, serviços públicos e privados. Mas, voltando ao ponto original, e nós fazemos uma outra coisa em relação aos exames de imagem. Então, tanto uma ressonância quanto um ultrassom de alta qualidade para isso especificamente, são exames que são relativamente caros. Então, voltamos ao ponto base. A nossa parte, o que eu faço, por exemplo, é treinar os mais jovens. Eu tenho 200, 300 radiologistas trabalhando comigo. Eu não consigo treiná-los todos para fazer endometriose, mas eu consigo treinar todos para pelo menos ver os sinais iniciais disso, os sinais mais grosseiros de endometriose. Então, é o cisto de ovário, que é por endometriose, as aderências, quando está tudo meio colado. Está colado? Manda para um especialista, manda para um exame específico. Então, por uma questão de ser lógico e relacionar o custo com o benefício, tem aquela ordem que a gente, desde o começo aqui, até quando eu não estava aqui, começou-se a falar. Primeiro é o médico generalista, seja ginecologista, seja ortopedista, porque tem a dor lombar, seja gastro, porque tem a dor intestinal, pode ter a dor relacionada intestinal, relacionada com endometriose. Esses médicos realmente devem ser obrigados a fazer o diagnóstico primário, a suspeita primária. É isso, nós vamos cobrar deles que eles façam isso. Segundo, os meios de informação, essa apresentação que nós estamos tendo, toda a mídia social que existe, isso vai trazer mais informação ao paciente. Então, se a gente somar muito mais médicos generalistas pensando na doença e somarmos muito mais mulheres esclarecidas que pensam, putz, mesmo que o meu médico ache que eu não tenho, porque eu tenho filhos, não tenho, meu médico falou, eu tenho filhos, eu não posso ter endometriose. É uma mentira. Eu tive 3, tá, gente? Eu tive 3 filhos antes de ter meu diagnóstico. Então, se esclarecermos pontos básicos, aí vai ter a suspeita, e a partir da suspeita, aí sim. Aí você vai para um centro especializado, seja do governo, seja privado, seja pelo seu convênio, seja lá o que for. Então, tem que seguir essa ordem. Fazer um exame de rotina e tal, de altíssimo custo, não sei o quê, seria complicado, tanto para o serviço público quanto para o serviço privado. Nós vamos desenvolver isso no último módulo, mas eu só quero contar uma história, a gente está chegando no finalzinho, mas eu vou contar uma história breve que aconteceu 10 anos atrás, aqui conosco. A gente recebeu para treinar, em 2013, um colega que se tornou um amigo nosso da Mayo Clinic de Scottsdale. Ele veio, ficou um mês conosco, 3 semanas conosco, acompanhou a cirurgia, radiologista, de primeiríssima linha. Ele voltou para lá absolutamente consciente de que isso ia fazer parte do cabedal de exames dele. Depois de 3 anos, o chefe dele lá não deixava ele fazer o exame. Você acredita? Porque o convênio pagava por um exame que durava 10, 15 minutos e esse exame durava 40. Ai. Então, aí você começa a somar problemas que, na verdade, é por isso que a gente vai abordar isso de novo no último módulo. A gente tem que construir isso para uma realidade e vou dizer que não é do Brasil, não. É mundial. Estou contando uma história de Mayo Clinic. Né? Posso falar uma coisinha? É água mole em pedra dura. Você me pediu para usar uma linguagem simples. Eu acho que se as pessoas se conscientizarem de que os sintomas existem, as dores existem, ela não pode achar isso normal. E aí ela vai falar para o médico, olha, eu tenho dores, pode ser endometriose? Ou a minha amiga diz que é endometriose. Então, assim, água mole em pedra dura. Ela vai convencer alguém a pedir o exame. Assim, eu tô com roupa de ir para Brasília nesse momento, porque eu acho assim, vocabulário de rede, tá, gente? Eu tô aqui ao lado de pessoas muito elegantes, mas você já me conhece. Eu acho uma tremenda de uma sacanagem que seja caro, que não seja um exame possível, que essa galera que está se esforçando tanto para trazer uma ferramenta fundamental para a saúde da mulher, e a gente está aí com um governo super atento, né, às mulheres, com muito apoio das mulheres, e é um mínimo de condição para a saúde da mulher é viabilizar esse exame, né, pelo sistema público, para a gente, uma vez por ano, porque a gente não pode ficar na mão do palhaço ou na mão de um médico que tem preguiça de te ouvir ou de te respeitar, e são 8 milhões de mulheres, né? Então, assim, eu estou fazendo minha mala, tá, Brasília? Estou chegando aí. Desculpa, gente, me excedi. Bom, vamos lá.
A gente vai fazer um break agora, se eu não estiver errando nada, e a gente volta em alguns minutos com o tema Sua Dor é Real. A gente vai fazer um break de almoço de 1 hora aproximadamente, um pouco menos, e a gente volta com o próximo painel.